E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou trazer para vocês o conteúdo programático da prova de conhecimentos gerais da CESAL. Nós sabemos que na semana passada saiu o edital da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Alagoas e hoje eu vou trazer a parte de conhecimentos gerais, onde cai para todos os cargos. Todo mundo que vai fazer, seja médico, enfermeiros, técnicos e etc., vão ter que fazer essa prova. Essa prova ela traz algumas disciplinas e tem algumas dessas disciplinas que eu vou responder, vou trazer aulas como preparação para esse concurso aqui no canal. Inclusive, algumas a gente já tem até aulas sobre eles. Então, hoje nós vamos falar sobre conhecimentos gerais e vamos ver de início quais são as disciplinas. As disciplinas que vão cair além do conhecimento específico. Então, essas que vocês estão vendo agora aqui são as de conhecimentos gerais, mas ainda temos conhecimento específico para o cargo. Por exemplo, enfermeiro sem especialidades vão ter diversos outros conteúdos. Já enfermeiro de urgência e emergência, aí vão ter outros conteúdos a mais no caso, psicólogo, nutricionista e etc. Conhecimentos gerais, vai cair língua portuguesa, ética no serviço público e legislação estadual e legislação do SUS. Então, primeiro, língua portuguesa é um assunto que eu creio que vai cair em grande quantidade, número de questões muito alto, na parte de conhecimentos gerais, são 50 questões ao todo e 70 questões de conhecimento específico. São 120 questões no total, sendo que dentro dessas 120, 50 de conhecimentos gerais. E dentro dessas 50 nós vamos ter uma quantidade boa de língua portuguesa, ética, legislação estadual e legislação aplicada ao SUS. Vamos ver os conteúdos. Primeiro, em língua portuguesa, nós temos a parte que cai em todas as provas de língua portuguesa, de todas as bancas. Sabemos que a banca desse concurso é a CESP, SEBRASP, e a CESP gosta muito de interpretação de texto. Então, como é que estuda interpretação de texto? Você precisa ler. Então, ler com atenção é uma das formas de estudar a interpretação de texto. Você precisa ler muito. Então, o primeiro item é interpretação de textos, e esses textos eles podem ser textos de tipologia, gêneros variados. Podem ser textos narrativos, textos argumentativos e assim por diante. Que, inclusive, é o item 2 que vocês estão vendo aí, reconhecimentos de tipos e gêneros textuais, para ver qual tipo de texto a banca quer que você identifique. Ortografia, ou seja, domínio da ortografia oficial, não é um assunto tão cobrado assim pela CESP. Geralmente, interpretação de texto, interpretação de texto, e o último assunto que a gente vai ver aqui, o item 6, que é a reescrita de frases, são muito mais cobrados do que, por exemplo, ortografia. Quarto item, nós temos o domínio dos mecanismos de coesão textual, para ver se na escrita, na estruturação dos elementos, ele está fazendo com que a informação seja transmitida de forma clara, de forma correta. Então, dentro da coesão textual, nós vamos ter emprego de elementos, referenciação, substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Então, nesse 4.1 aí, ele está falando sobre os conectores, aquelas estruturas morfológicas, aquelas estruturas sintáticas que fazem a ligação de uma frase, de um período com o outro, e faz referência a períodos e estruturas anteriores. Item 4.2, emprego de tempos e modos verbais. Então, vai estudar aí as conjugações verbais, o emprego dos verbos. No quinto, domínio da estrutura morfossintática do período. Então, aí vai estudar as orações, a parte morfossintática, a parte onde mostra que aquela estrutura gramatical, qual a função daquela estrutura gramatical nas frases. Nós vamos ter como itens emprego das classes de palavras, então emprego do substantivo, do pronome, emprego do adjetivo.
relações de coordenação entre orações e entre termos da oração, ou seja, quando uma oração, como é que uma oração se coordena com a outra. Relação de subordinação entre orações, então quando uma oração é subordinada à outra, é um assunto bem vasto. Esse quinto item aqui é bem vasto. Não é da noite para o dia que você consegue identificar, você precisa estudar bastante. Emprego dos sinais de pontuação, aí já é uma parte básica. Os sinais de pontuação, ele entra lá na parte inicial, junto com a ortografia. Emprego dos sinais de pontuação, como eu já falei. Concordância verbal e nominal, então a parte de concordância verbal e nominal é um pouquinho complexa também para quem não domina a língua portuguesa, claro. Regência verbal e regência nominal. Emprego do sinal indicativo de crase, que cai em quase todas as bancas, né? A CESP não poderia ser diferente. Colocação dos pronomes átomos, então você vai ter que estudar aquela parte de colocação pronominal, o que é uma próclise, uma mesóclise, como é que se usa, próclise, ênclise e etc. Sexto, reescrita de frases e parágrafos do texto. Aqui é uma parte que a CESP gosta muito, que é fazer reescrita de textos. Ele vai pegar uma parte do texto, vai escrever de uma forma diferente, e aí vai dizer se mudou o sentido, se não mudou o sentido, se pode ser escrito daquela forma, se não pode. Então, dentro desse tópico 6, nós vamos ter significação das palavras, substituição de palavras ou trechos de texto, reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto, reescritura de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Fechou aqui a parte de português. Lembrando a vocês, eu não sou professor de português, mas língua portuguesa é uma coisa que todo mundo precisa saber, no mínimo a base, né? Mas eu vou trazer questões, responder questões e comentar, explicar essas questões da CESP para você ter uma ideia de como é que a CESP cobra essas questões. Então, além dos outros conhecimentos, questões que a gente vai responder aqui no canal, vou trazer de português também para a gente ter uma noção, quem nunca estudou para o CESP, tendo uma noção de como é a CESP, SEBRASP no caso. Aí nós vamos ter sobre ética no serviço público. Algumas questões, creio eu que não venham tantas questões assim, até porque a quantidade de conteúdo não é tão alta. Nós vamos ter a conceituação de ética e moral, ética, princípios e valores, ética e democracia e exercício da cidadania, ética e função pública, ética no setor público, e dentro da ética no setor público ele pede para você estudar o código de ética funcional dos funcionários, ou seja, o Código de Ética dos Servidores do Estado do Alagoas, que é a Lei Estadual número 6.754 de 2006. Vou botar aqui, vai ficar fixado aqui na descrição do vídeo esse documento para você já baixar e já estudar sobre ética. E outros documentos, a partir das aulas que a gente for ministrando, eu vou colocando também, como por exemplo de legislação do SUS, vocês vão ver que tem vários documentos que precisam ser baixados e lidos na íntegra. Um deles é esse aqui. Outro documento que precisa ser lido na íntegra, e esse aqui é bem grandinho, eu já dei uma olhada nele, é a legislação estadual do Estado do Alagoas. Tem a Constituição do Estado do Alagoas, e tem a Lei Estadual número 5.247 de 91, que é o regimento jurídico, o regimento dos servidores. Ali detalha como deve ser o regime de trabalho dos servidores. Você, futuro servidor do Estado de Alagoas, precisa dominar isso aqui, não só para a prova, como para a sua vida de servidor público no geral. Então, é um documento que tem mais de 200 artigos, tem 60 e poucas páginas. Vou deixar aqui o link embaixo, que é para você baixar e estudar. Não prometo trazer aulas, porque eu não tenho nenhuma aula dessa legislação estadual, não dou aula sobre ele. Mas, se tiverem alguma dúvida em algum ponto desse estatuto e quiserem fazer alguma pergunta, eu tenho esse material em mãos, eu posso dar uma olhada para vocês. Mas nós vamos ter aula de certeza de legislação aplicada ao SUS, e quem é da enfermagem, vou trazer também questões dos últimos anos da CESP de enfermeiro e técnico de enfermagem.
Legislação aplicada ao SUS, todo esse conteúdo aqui, a maioria da parte dele já tem aulas complexas, são aulas bem grandes que estão aqui no canal, grandes, divididas, claro, cada uma tem em média de 10 a 20 minutos, mas se você quiser estudar de forma mais aprofundada, eu recomendo você seguir as aulas do meu canal. Aqui, para essa preparação da FunSaúde, da Fundação da CESAL, nós vamos trazer apenas resolução de questões falando sobre evolução histórica, controle social, etc. Todo assunto de legislação aplicada ao SUS. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os assuntos. Evolução histórica do SUS, você pode assistir às minhas aulas que estão 3 aulinhas, você consegue pegar muita coisa, ter a base, o esqueleto de como foi a história do SUS aqui no Brasil. Não tem documento para você baixar, documento oficial do Ministério da Saúde, etc., com esse histórico, mas existe muito material na internet e artigos de grandes universidades que falam sobre esse histórico. Mas como o concurso é daqui a 3 meses, 2 meses e alguma coisa, não lembro, e falta pouco tempo até o concurso, eu não recomendo você pegar material muito extenso. O negócio agora é resumir, fazer questões para poder adiantar, resumir ao máximo a sua preparação, fazer um apanhado geral, o máximo que você conseguir no geral, revisar o que já vem estudando para poder ir para esse concurso. Não recomendo pegar materiais que são densos, materiais que vão tomar muito tempo, porque senão não adianta você ser especialista em um assunto e todos os outros assuntos eles ficarem devendo, você ficar devendo nos outros assuntos. CESP, ela gosta de pegar o edital do primeiro assunto até o final e cobrar questões de cada assunto. Lembre-se que são 120 questões, então o número de questões suficiente para cobrar tudo ela tem. Então é melhor você ter uma visão geral de tudo do que ser especialista em apenas alguns pontos, certo? Então vai falar sobre, você precisa estudar sobre o controle social no SUS, que é a participação da população no controle do SUS. Nesse caso aqui, 2 leis. Na verdade, uma lei básica é a Lei 8.142, que inclusive está também pedida aqui no material. Inclusive essa resolução número 453 de 2012, que é o item 3 aí, ela fala sobre os conselhos de saúde, sobre os conselhos, principalmente sobre o Conselho Nacional de Saúde, e faz parte também do controle social no SUS. Então você tem que estudar com profundidade, que cai muito isso. Não é a parte que mais cai, porque a parte que mais cai são Lei 8.080 e Decreto 7.508. Então, se for para você estudar, tá lá na última semana, não estudou nada de legislação do SUS, quer estudar alguma coisa, estuda Lei 8.080 e Decreto 7.508, vai garantir aí algumas questõezinhas, claro que vai faltar as outras, mas de certeza absoluta vai cair sobre esses 2 temas. Constituição Federal também tem aulas aqui no canal, com revisão já e tudo. Só não tem exercícios ainda, mas eu planejo fazer, desde o ano passado que eu planejo fazer, mas agora vai sair. Determinantes sociais da saúde, esses determinantes já são discutidos de forma bem embrionária dentro da Lei 8.080, mas você pode se aprofundar nos determinantes sociais. E sistemas de informação em saúde, é um assunto muito vasto também, nós temos vários sistemas de saúde. Recomendo estudar principalmente o PENAB, o sistema da PENAB e os sistemas de vigilância, porque a gente está numa época em que os sistemas de vigilância em saúde eles estão sendo muito requisitados e muito discutidos por conta das epidemias. Então foi isso. Para você que quer estudar conhecimentos gerais, independente de qual cargo você seja, vai fazer CESAL, você precisa seguir e estudar todos esses itens, se não tiver pelo menos noção de cada item desse, certo? Então, para quem é enfermeiro e técnico de enfermagem, vou fazer um levantamento também dos assuntos que vão ser cobrados para técnico de enfermagem e para enfermeiro em outros vídeos, certo? Então, foi isso, até a próxima.